Ação da Polícia Federal contra fraudes no INSS também tem como alvos ex-ministro, parlamentares, advogados e sindicalistas. Mais cedo, o ex-presidente do INSS foi preso. Matheus Chu, de Brasília, com mais detalhes. Alessandro Stefanuto, que comandava o INSS até abril deste ano, é o principal alvo desta operação hoje. Mas entre os presos estão também um ex-ministro, há mandados de busca e apreensão, ou melhor, entre os alvos está um ex-ministro, alvo de mandado de busca e apreensão, parlamentares, advogados e sindicalistas. Entre os presos, Macedo, além de Alessandro Stefanuto, estão o presidente do ITT, Instituto Terra e Trabalho, Vinícius Ramos da Cruz, o diretor da CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, Tiago Abraão Ferreira Lopes, empresários ligados ao CONAFER, Cícero Marcelino de Souza Santos, Samuel Crisóstomo do Bonfim Júnior, além do ex-diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, André Paulo Félix Fidelis. A última prisão, que foi confirmada há poucos minutos, é deste ex-diretor do INSS, que foi afastado junto com o Stefanuto lá no mês de abril. Há ainda uma ordem de prisão contra o chamado careca do INSS, o operador Antônio Carlos Antunes Camilo, que já está preso, mas que tem esta nova ordem de prisão contra ele. Bom, vamos aos outros mandados de busca e apreensão que envolvem as investigações da Polícia Federal e da CGU, Controladoria Geral da União. Deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, é um dos alvos, e também o deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, do PSB, ambos, portanto, alvos de mandados de busca e apreensão. E o ex-ministro que eu fazia referência há pouco, Macedo, que também é alvo de um mandado, é o ex-ministro da Previdência, Ahmed Mohamed Oliveira, conhecido como José Carlos Oliveira. Ele é alvo de mandados de busca e apreensão e passará a utilizar tornozeleira eletrônica. Portanto, pesa uma medida cautelar contra ele também, não a prisão, mas o uso de tornozeleira eletrônica, ex-ministro da Previdência, que é alvo desta operação. No caso de Stefanuto, Stefanuto foi indicado pelo ex-ministro Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, que deixou o cargo 2 semanas após a primeira operação sem desconto, né? A operação da CGU e da PF, que foi deflagrada lá em abril deste ano. E ele, na ocasião, defendeu Stefanuto, reiterou que era uma escolha dele, né? Que assumia a responsabilidade da escolha, e na época chegou a defender que Stefanuto permanecesse no cargo durante a fase de investigação. O que a Polícia Federal fez, e é muito comum nessas operações, né, Macedo, é pedir à Justiça, neste caso a Justiça autorizou, o afastamento da diretoria para que as investigações não fossem atrapalhadas, para que os documentos recolhidos na ocasião, para que a sequência das investigações pudesse ser levada da melhor forma. E logo depois foi confirmada, né, a exoneração do presidente do INSS. Naquela ocasião, outras 5 pessoas que integravam a diretoria do Instituto de Previdência Social foram afastadas também. Certo? Bom, em relação ao ex-ministro Carlos Lupe, que era o ministro da Previdência que bancou o Stefanuto, não há nenhuma ação da Polícia Federal envolvendo esse nome. Nenhuma ação. Carlos Lupe, embora ministro, né, neste período, ele não consta entre os investigados e tem negado nas últimas entrevistas que concedeu qualquer responsabilidade. Mas, pelo menos, a questão da omissão diante de tantas denúncias neste período certamente vai ser apurada pela Polícia Federal, mas ele não é formalmente um dos investigados. Enquanto a gente falava, Macedo, só uma informação complementar a título de contexto. O ex-ministro que hoje é alvo da operação, que passará a usar tornozeleira, ele foi ministro da Previdência no governo Bolsonaro, em substituição ao então ministro Onyx Lorenzoni, ministro gaúcho. Ele é servidor de carreira, foi escolhido na ocasião porque já atuava, né, na direção do INSS. Estamos falando de José Carlos Oliveira, também conhecido, tem este segundo nome, Ahmed Mohamed Oliveira. Então, só para esclarecer que nós temos a gestão do INSS sob 2 governos com avanços nesta investigação. O governo atual, com o afastamento de Stefanuto e a prisão dele,
e também do ex-ministro José Carlos Oliveira. É uma fraude que vinha desde 2019, portanto atravessou um governo e entrou no outro, né? Exato. O que a Controladoria Geral da União identificou é que muitas das entidades fraudadoras, elas se cadastraram e passaram a fazer os descontos dos aposentados a partir de 2019. Alguns contratos são mais antigos, até anteriores, ali durante o governo Michel Temer, mas eles são mais importantes, mais volumosos a partir de 2019. E há um nível, né, Macedo, um volume de descontos bem maior a partir de 2023. Houve, de fato, no atual governo, uma explosão de descontos indevidos, mas eles já vinham de mais tempo. Isso ajuda a explicar por que a CPI do INSS até agora avançou tão pouco, porque lá dentro tem políticos interessados em preservar tanto este governo como o governo anterior. Isso, segundo observadores lá do Congresso, pessoas com quem eu tenho conversado nos últimos meses, é o principal motivo para muitas oitivas não terem sido aprovadas, para os depoimentos não evoluírem muito, para a CPI até agora não ter grandes novidades. Mas o trabalho paralelo, que é feito de investigação mesmo, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, parece estar avançando bastante e agora chegando, né, no poder público, em quem dentro do INSS supostamente beneficiava os fraudadores. Fiel, uma característica, né, por trás de escândalos aqui no Brasil, depois da porta arrombada, a tranca de ferro. Ontem o Senado aprovou o projeto que proíbe descontos em aposentadorias e pensões, né? Matéria que já tinha sido aprovada pela Câmara, agora vai para o presidente Lula sancionar. Ou seja, o que deveria ser uma regra desde o começo, só vai virar regra agora, a partir desse escândalo, né? E é um tema que demorou muito para avançar, Macedo, em parte por resistência do atual governo. O atual ministro, Volney Queiroz, chegou a dizer publicamente que era contrário a esta proibição de descontos pelas entidades associativas. Outros integrantes do governo tinham resistência também. Isso na prática, Macedo, vamos dizer em português claro, isso enfraquece sindicatos, né? Sim. Porque você tem o desconto em folha. Mas nós não estamos falando de sindicatos de trabalhadores que todos os anos vão negociar reajuste, né, que representam junto às empresas os trabalhadores. Estamos falando de entidades que prestam serviços a aposentados, a pensionistas e que oferecem em algumas ocasiões vantagens, né, clube de vantagens, de descontos, clubes recreativos, mas em vários outros casos não oferecem nada, só servem de intermediários e ainda, neste caso, para uma fraude bilionária. Então vamos ver agora se o presidente Lula vai sancionar esse projeto que impede, né, o desconto automático e que exigiria de quem quer ainda ser associado a alguma entidade, tem entidades sérias também, nem todas estão envolvidas na fraude, que pague um boleto, né, que pague por conta todos os meses um boleto separado e não tenha o desconto operado, né, operacionalizado pelo INSS direto na folha de pagamento. Sem dúvidas.